do versículo de número 6. Aqueles que não trouxeram a Bíblia, pode ler aqui na frente, nós colocamos aqui, você pode acompanhar também. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos prestar bastante atenção na leitura. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, um lugar chamado Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, olha só o que ele disse, a frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Agora é o 12. E o certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, por que te detens? Levante, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração? Vamos fechar os olhos. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Esta é a hora da tua palavra ser ministrada. Inspira-me, Senhor. Fale comigo e com todos nós que estamos aqui, e também com aqueles que vão assistir posteriormente esta mensagem. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Louvado seja Deus. Nós estamos nesse mês de março. Nós começamos esse mês de março agora, e nós estamos falando sobre confronto. Confronto que gera uma conversão. Confronto que gera uma conversão. E falar de conversão, nós temos muitos textos da Bíblia que podem ser usados para a gente pensar esse tema. Falar de conversão. O que é conversão? Quem dirige sabe o que é conversão. Você faz uma conversão à esquerda, você faz uma conversão à direita. Ou seja, você sai do caminho, você vai para um lado, ou você vai para o outro lado. Essa expressão nós usamos na igreja. Nós usamos porque existe na Bíblia a palavra conversão. Pessoas que estavam andando por um caminho e elas se converteram. Não é que elas mudaram a rua, elas se converteram a Cristo. E de tantos exemplos da Bíblia que nós poderíamos usar para falar nessa noite, no primeiro dia, eu acho que um dos mais emblemáticos é esse que eu acabei de ler para vocês, que é o texto de Atos dos Apóstolos, que fala da conversão de Paulo. Ô Joyce, abaixa um pouquinho a música para mim, por favor. Que fala da conversão de Paulo, que fala que Paulo teve um encontro com Jesus, e esse encontro que ele teve com Jesus mudou totalmente a vida dele. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Então a conversão de Paulo, ela é emblemática na Bíblia, porque quando nós conhecemos a história de Paulo e nós conhecemos quem Paulo era, nós sabemos que a conversão dele, ela foi uma conversão radical. Sabe quando você fala fulano de tal ou a fulana de tal
mudou da água para o vinho, mudou totalmente. Paulo foi isso. Paulo foi uma conversão que foi radical. Radical no sentido, ele mudou totalmente quem ele era. Então, essa palavra que eu quero ministrar para vocês nessa noite, fala de um homem que era extremamente religioso. Religioso no sentido fanático. Isso é um perigo. O fanatismo é um perigo. A gente encontra exemplos como, por exemplo, o nazismo de Hitler, que era fanático. Nós encontramos pessoas que cometem atrocidades por conta da religião. Basta você lembrar do que aconteceu no 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram derrubadas. Foram muçulmanos radicais, xiitas radicais, que tomaram uma atitude radical pela fé, pela sua religião. Então, fanatismo é perigoso. Paulo ele era fanático. A Bíblia vai dizer que Paulo ele era um fariseu, ele era um judeu fanático. A Bíblia, quando mostra o primeiro mártir da igreja, que foi um homem chamado Estevão, um diácono que foi morto, apedrejado, a Bíblia vai falar que Paulo estava lá junto, e que os homens deixavam as suas capas com Paulo, e eles iam atirar pedras em Estevão. Então Paulo era esse homem, era um homem perseguidor, era um homem violento. Então, quando a gente pensa na conversão de um homem como esse, nos faz entender, queridos, que qualquer pessoa pode ser convertida a Cristo. Posso ouvir um amém, queridos? Qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher, pode ter um encontro com o Senhor. E a história de Paulo não mostra que Paulo teve encontro com Jesus. A história vai dizer que Jesus teve um encontro com Paulo. Sabe qual é a boa notícia que eu tenho para você nessa noite? Que não foi você que escolheu vir aqui, foi Jesus que te escolheu nessa noite. Foi Ele que te trouxe, porque Ele tem uma obra na tua vida, porque você é um escolhido e uma escolhida de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Mas como nós falamos de conversão, eu lembro da minha conversão. Eu não sei quando você se converteu, se faz muito tempo ou pouco tempo, mas eu me converti, queridos, para quem não sabe, eu me converti bem jovem. Me converti no ano de 1993. Misericórdia, faz tempo. Me converti em 93. Me batizei no ano de 1994. Foi quando me batizei. Foi no dia 30 de setembro de 94 que eu me batizei. E comecei a frequentar a igreja, uma igreja batista. E quando eu tinha lá para os meus 16 anos, eu comecei a me envolver com a música na igreja. Eu sempre gostei de música, nunca cantei, ainda não canto, eu sei ajudar tocando. Então eu comecei tocando, eu ajudava no instrumento e fui crescendo dentro da igreja. Dos meus 16 até os meus 17 anos, eu tocava apenas na igreja, mas logo já comecei também a ministrar a palavra em cultos pequenos, culto nos lares, culto de jovens, e assim Deus foi me levantando na presença dele. E eu me lembro que quando eu me converti, queridos, era diferente de hoje. A pessoa, quando ela se convertia, a primeira coisa que mudava na pessoa era o seu modo de vestir. Não sei se você lembra dessa época. Só que nessa época, o jovem, o Carlinhos deve lembrar, porque a gente é da mesma época. Quando o jovem se convertia, o rapaz, por exemplo, ele não podia mais usar bermuda. Então eu não usava bermuda. Eu, quando me converti, irmãos, a maioria das minhas roupas eram roupas sociais. Eu me vestia de gravata, me vestia de terno. E a gente não usava bermuda. As coisas mudaram bastante. Então a primeira marca que uma pessoa tinha quando ela se convertia era a sua roupa. No caso, as meninas, quando elas se convertiam, não usavam mais calça, só usava saia, né? Algumas deixavam de usar maquiagem, deixavam de usar anéis, brincos, e os meninos deixavam de usar a bermuda. E é interessante que as coisas foram mudando. Hoje as coisas são bem diferentes, né? Ontem, por exemplo, eu vim para cá atender uma família para uma internação. O jovem está lá tratando, o jovem com problema de cocaína, está lá tratando para a glória de Deus, amém, queridos? E eu vim atender essa família ontem, aquele calor, né? Eu vim de bermuda. Eu estava aqui atendendo. E na hora que eu fui para um outro prédio buscar algo, aqui na porta passou o Felipe, esposo da Ione.
Ele passou, buzinou: oi pastor, de bermuda, né? De shortinho. E eu fiquei todo constrangido. Lembrei da minha época, que quando a gente se convertia, não se usava mais. Hoje as coisas mudaram, né? E mudaram graças a Deus, né? Hoje em dia nós não precisamos mais ter esse apego à roupa, né? A roupa tem que ser decente, mas não tem problema. E eu lembro que nós mudávamos o exterior primeiro. A conversão se dava já no exterior. Então as pessoas olhavam e via aquela pessoa vestida de um jeito, elas entendiam: ali é um crente, ali é um convertido, ali é uma convertida. Só que a Bíblia, quando fala da mudança de Paulo, a Bíblia não fala de uma mudança externa. Conversão não é eu começar a usar outro tipo de roupa. A conversão não está no fato de você não usar calça, ou de você não usar mais bermuda. A conversão, ela começa dentro de nós. Posso ouvir um amém, queridos? E a mudança que aconteceu em Paulo, ela não foi estética, ela não foi no seu estilo, ela não foi nas suas vestes. A mudança que aconteceu em Paulo, ela aconteceu dentro dele. Então Paulo, diz a Bíblia, que ele estava indo para uma cidade chamada Damasco, e ele de repente estava com outros homens com ele, e de repente ele viu uma grande luz. E quando ele viu aquela grande luz, diz a Bíblia que os outros que estavam com ele também viram aquela grande luz. E o que era aquela luz? Era a presença de Jesus naquele lugar. Posso ouvir um amém, queridos? E ele viu aquela luz, e diz a Bíblia que ele ouviu a voz de Jesus. E a primeira característica da pessoa que se converte é que ela começa a ouvir a voz de Jesus. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: a partir de hoje, Jesus vai começar a falar com você. Amém? De uma forma, querida, que você talvez nunca teve. Jesus vai começar a falar com você a partir dessa noite. Você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar a Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor mais forte, queridos. Glória a Deus. E quando nós falamos de ouvir a voz de Jesus, como que é a voz de Jesus? Porque o Senhor fala com todos. Jesus não fala só comigo. Jesus não fala apenas com os obreiros, com os pastores da igreja. Ele fala com todos nós. Como que é a voz de Jesus? Não dá para explicar, queridos. Mas o Senhor fala conosco. Quantas vezes você já foi fazer algo e o Senhor falou com você: olha, não faça, ou então faça dessa outra maneira? Quantas vezes você entrou no culto e na hora da abertura do culto aquela pessoa foi usada por Deus para falar no teu coração? Às vezes é na hora do louvor, uma palavra, uma frase que fala aqui na frente é exatamente o que você precisava ouvir da parte de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Às vezes é na hora da pregação. Às vezes temos a impressão que a pessoa que está pregando sabe da nossa vida, que alguém contou, mas não, é Deus que sabe da nossa vida. Aleluia. Recentemente aconteceu comigo, eu não lembro se eu já testemunhei isso aqui, hoje de manhã eu comentei isso. Recentemente eu fui num cardiologista, tinha uma consulta agendada, e fui com a minha esposa. Estava eu, a minha esposa e a minha bebezinha, a nossa Helena, que hoje completa 4 meses, cada dia mais parecida com o pai. E eu fui no cardiologista, queridos, e quando nós chegamos lá, a moça pediu os dados, eu comecei a passar os dados ali para ela, e não tinha ninguém na recepção. Estava o médico lá dentro atendendo e a moça atendendo a gente. E daqui a pouco eu falei o meu nome, daqui a pouco aquela mulher começou a falar em línguas. E ela começou a ser usada por Deus para falar comigo. Ela não sabia nada da minha vida. E ela falou algo que realmente foi de Deus para a minha vida. Porque Deus fala conosco. Quem crê assim, diga amém. Amém. Às vezes Deus usa pessoas que nós nem conhecemos, nem imaginamos. Eu lembrei na minha adolescência que teve um dia que eu estava indo na Lapa, naquelas agências de emprego, levar currículo. E eu estava ali debaixo daquele túnel da Lapa, irmãos. E eu lembro que era um barulho muito grande, tinha muita gente vendendo um monte de coisa ali dentro. E eu estava ali andando para levar os currículos, e de repente eu comecei a ouvir uma pessoa falando em línguas, lá na frente. E eu tentei achar quem era, não conseguia ver, porque tinha um monte de gente na minha frente. E aquela pessoa começou a vir na minha direção, dentro do túnel da Lapa. E de repente aquela pessoa parou na minha frente e começou a trazer uma mensagem de Deus para mim. Porque Deus fala conosco. Deus fala através de
sonhos. Quem crê, diga amém. Amém. Deus fala através de um louvor. Deus fala, às vezes você liga o rádio e de repente aquela palavra que está sendo falada ali é Deus falando no teu coração. A partir de hoje, comece a ficar atento, porque Deus vai começar a falar de forma mais íntima, mais individual no teu coração a partir dessa noite. Em nome de Jesus, você pode glorificar e aplaudir o Senhor por isso. Aleluia! Então, quando Paulo se converte, quando Jesus teve um encontro com Paulo, as coisas começaram a mudar com ele. Ele começou a ouvir a voz de Jesus falar com ele. E o que Jesus falou com ele? Falou uma frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo a igreja de Jesus. E eu entendi que quando alguém persegue a igreja, quando alguém me persegue, quando alguém persegue você, está perseguindo Jesus que está na tua vida. Quando alguém se levanta contra a minha vida, contra a tua vida, contra a igreja, não é contra a minha vida, não é contra você, é contra o Jesus que está na nossa vida. E não existe na terra nenhum homem, nenhuma mulher que se levantou contra Jesus e permaneceu de pé. Por isso, fique tranquilo, fique tranquila, porque se alguém tem se levantado contra você, Deus vai mostrar que está na tua vida, Ele vai mostrar que está comigo, está com você. Você pode aplaudir o Senhor e exaltar a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a mudança em Paulo não foi fora, a mudança foi no seu interior. E 4 mudanças são muito marcantes na vida de Paulo. E essas 4 mudanças que eu quero falar nessa noite, elas acontecem quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. A primeira mudança, nós mudamos a nossa maneira de pensar. Quem entendeu, diga amém. Amém. A primeira mudança de Paulo, em Paulo, foi a sua forma de pensar. Percebe que quando a pessoa ela tem um encontro com Jesus, quando ela tem a sua vida transformada por Jesus, a primeira mudança é da sua maneira de pensar. Ela começa a pensar diferente. E quando nós falamos em pensar, nós não falamos apenas em pensar, mas nós falamos no agir. Porque tudo que você faz, cada ação que você faz, antes de ser uma ação, isso é milésimos de segundo, antes de ser uma ação, foi um pensamento. Você pensa e você reage, você pensa e você faz. É bem verdade que existem coisas que nós fazemos por instinto, fazemos por um impulso, e às vezes nem pensamos. É igual quando você está dirigindo, você não fica ali pensando, agora eu vou frear, ou agora eu vou trocar de marcha. Você vai fazendo de forma simultânea. Mas toda a nossa ação, antes, ela nasceu no pensamento. A pessoa que é realmente convertida, ela vai agir diferente, ela terá reações diferentes, ela pensa diferente. Isso é muito